Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Bruno Costa e no vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito de dois pontos que, ao meu ver, devem ser bem analisados quando queremos desenvolver um planejamento. Esses dois pontos são as flutuações estatísticas, que pode ser entendida como imprevistos, e as restrições, que podem ser entendidas como gargalos. Tem um livro de um autor chamado Goldratt, o livro dele é A Meta, e ele aborda muito bem esse assunto, na verdade, de uma maneira bem interessante. O livro dele, apesar de ser um livro voltado para a questão do planejamento, ele utiliza uma forma de romance para contar a vida de um homem, pai de família, que tem dois filhos e é um diretor operacional de uma fábrica. E nessa fábrica ele se vê meio que obrigado a observar o que é que está gerando tantas restrições e tantos imprevistos no andamento operacional das coisas, e isso tem e isso acaba ocasionando perdas significativas dentro da sua fábrica. E ele se vê nessa obrigação de melhorar a sua visão, de identificar aquilo que gera imprevistos e aquilo que acaba gerando restrições para assim desenvolver melhor a operacionalidade da sua fábrica e ter melhores resultados. E no ano passado, eu estava na execução de uma obra de um interceptor de rede de esgoto. Para você que não tem muita familiaridade com esse termo de interceptor, ele funciona basicamente assim: é uma grande tubulação que capta os dejetos das subbacias. As subbacias, é, por meio de tubulações um pouco menores, coletam todos os dejetos das casas, e essas subbacias, as coletoras das subbacias, acabam direcionando os dejetos para esse interceptor. E esse interceptor é um meio de levar todos os dejetos para a estação de tratamento de esgoto. E lá nessa estação de tratamento de esgoto, o esgoto é tratado e a água tratada é devolvida para o rio. E dentro dessa execução do interceptor, ocorreu um pouco do que o autor desse livro, do livro A Meta, ele aborda as questões dos imprevistos e das restrições. O que seriam, basicamente, essas restrições? As restrições funcionam basicamente assim. Você está vendo aqui essa garrafa. E nessa garrafa temos um gargalo. E esse gargalo, ele tem como função limitar o volume de água que sai pelo seu orifício. O volume de água que pode sair por esse orifício está limitado por este gargalo. E dentro, não só da execução de uma obra, mas dentro da nossa vida, existem limitações que acabam nos impedindo de produzir muito mais do que a gente gostaria. Por exemplo, dentro da execução dessa obra, nós tínhamos como missão executar X quantidades de metros de rede por dia. E a equipe de escavação de rede, eles conseguiam atingir muito bem essa metragem de rede assentada por dia. Contudo, para, podemos dizer assim, para receber o valor executado daquela rede, não basta somente escavar e assentar tudo. Tem que
ter os outros processos, o adensamento da camada de terra ou de areia e depois a recomposição asfáltica. E dentro desse processo, ah, existiam em determinados períodos da obra atividades que acabavam limitando a execução, ou melhor, a entrega de metragem pronta de, de rede. E em alguns períodos da execução, a atividade que acabou sendo ou acabou funcionando como um gargalo foi o adensamento hidráulico. O adensamento hidráulico funciona assim: após a escavação e o assentamento da tubulação, é colocado uma camada de areia, que à medida que se coloca areia, vai se jogando água e com a utilização de um vibrador, essa areia e essa água vão sendo agitadas e as partículas vão se atritando e assim vai tendo um adensamento da camada. Pois bem, e era essa atividade que acabava delimitando a quantidade de rede que nós queríamos produzir. E dentro de um planejamento, às vezes essa percepção do que está funcionando ou do que está sendo um gargalo não é tão clara assim. Tem um livro do o livro A Vida Intelectual, o autor dele tem um trecho que ele fala a seguinte frase, que precisamos estar presentes e atentos para poder identificar as coisas. Porque nem sempre, dentro da dinâmica da nossa vida, nós teremos essa maturidade, uma visão madura de identificar o que está funcionando como, ou melhor, o que está sendo um gargalo e o que está gerando tantos imprevistos. E é isso que o autor do livro A Meta vai falando no decorrer da história. Ele vai ilustrando que os gargalos, eles não são uma única coisa. A depender do período, a depender da situação, um gargalo pode mudar podemos dizer assim, mudar de lugar para um outro. Mas sempre o gargalo, ele irá limitar a quantidade de coisas que nós, ou que eu ou você conseguiremos entregar no final. Por exemplo, na execução dessa obra, um outro ponto que às vezes a gente pensava que estava sendo um gargalo era a recomposição asfáltica. Por quê? A recomposição asfáltica acaba sendo sempre a última atividade a ser feita. E por ser a última atividade a ser feita, a gente acaba tendo uma percepção errônea de achar que é aquilo que está limitando a entrega do serviço. Mas não, existia um, uma atividade anterior a ela que acabava demorando muito mais, ou melhor, acabava limitando muito mais do que a recomposição asfáltica, que era a questão do adensamento, do adensamento das camadas de recomposição de material. E, novamente, essa percepção do que é restrição e do que gera as incertezas, às vezes não é tão nítida assim. Faz necessário que
se vivenciem as experiências. É necessário vivenciar para amadurecer. Às vezes a gente acha que a maturidade ela vem do nada. Não, a maturidade ela sempre vem da vivência de experiências, do conhecimento das coisas, do conhecimento das causas, do entendimento de como funciona determinada coisa, de como funciona determinada atividade, como funciona determinado método. E, novamente, esses são dois pontos bastante importantes de se entender para que o planejamento possa fluir de uma forma desejada e a operação dentro do planejamento possa fluir dentro, ou melhor, possa fluir de uma forma correta. Mas essa percepção de incertezas e gargalos, elas não funcionam somente para uma dinâmica de execução de obra, não. Ela funciona para toda a nossa vida. Por exemplo, quando eu me coloco ou eu coloco para mim uma meta de ler determinada quantidade de livros no ano. E essa meta que eu coloco para mim terá, ou melhor, existirão momentos em que terão restrições de execução daquela atividade. Por quê? Porque a nossa vida ela é muito dinâmica. Atualmente, eu ainda não tenho um filho, mas quando tiver, a dinâmica de ter um filho é diferente da dinâmica de não ter um filho, porque o tempo será exercido de formas diferentes. E outra situação, uma pessoa casada tem um tempo diferente de uma pessoa solteira. E essa percepção de que existirão restrições e de que as incertezas também existem, nos ajudam a montar melhor o nosso planejamento e assim direcionar melhor as atividades que devemos executá-las para atingir aquela meta que nós planejamos. Porque a nossa vida assim, ela não é estática, ela tem toda essa dinamicidade. Tem um outro livro que eu li, que o nome é chamado O Gestor Eficaz. E o autor desse livro, ele fala o seguinte, que a única certeza que nós temos na vida é a incerteza. É meio paradoxal isso, porque a única certeza que nós temos na nossa vida, se a gente parar para pensar, a única certeza que nós temos na nossa vida é que existirão inúmeras incertezas. Nada é certo. Quando eu monto um planejamento, não quer dizer que ele vai sair certinho do jeito que eu planejei. Não, existirão as flutuações estatísticas, existirão as restrições e faz necessário que a gente tenha essa maturidade de perceber o que são essas flutuações estatísticas, o que são essas restrições e como contorná-las, como melhorá-las para que a nossa meta possa ser atingida. O autor do livro A Vida Intelectual fala muito isso de que para que a gente possa perceber o mundo à nossa volta, as situações à nossa volta, faz necessário que estejamos atentos e presentes. Não podemos viver dispersos nas coisas. Eu posso estar aqui sendo um pouco prolixo nas minhas palavras, um pouco repetitivo, mas é para tentar exemplificar ou explicar que faz-se necessário ter
essa percepção de que as incertezas e os gargalos existirão dentro de um planejamento, mas o planejamento não deixará de ser certo porque surgiram as incertezas e os gargalos. Não, esse quando surgem as incertezas e os gargalos, é aí que está a oportunidade de se melhorar ainda mais aquilo que foi planejado. É aí que está a beleza da vida, porque à medida que surgem as incertezas, às medidas que surgem os gargalos, nós vamos meio que pensando melhor sobre como fazer determinada atividade, como fazer determinada ação. À medida que surgia aqueles gargalos dentro da execução daquela obra, eu e a equipe que estava ali envolvida na execução daquela obra, o mestre de obra, os encarregados, o gestor daquela obra, o diretor financeiro, nós buscávamos pensar em maneiras de como melhorar a execução daquelas atividades. Isso acaba nos proporcionando inovações, nos proporcionando melhores métodos de executar determinada coisa. Então, esse entendimento de que existirão incertezas, existirão gargalos, isso é muito bom, porque isso vai nos ajudar a sermos melhores naquela ação que nós nos propormos a fazer, naquela ação que nós nos propormos a executar. Então, era um pouco dessa ideia, desse insight que eu queria passar aqui para você hoje, de ter uma visão de que as incertezas e os gargalos são oportunidades de melhoramento dentro do nosso planejamento. E se você tem dificuldade de romper com a barreira do planejamento, eu tenho um playbook chamado Como Romper com a Barreira do Planejamento. Ele é um mapa que irá lhe ajudar a romper de vez com essa temida barreira de fazer um planejamento e executar as atividades. Então, eu tenho certeza que ele irá lhe ajudar na situação que você se encontra hoje. E se você ainda não é inscrito nesse canal, eu meio que aqui mendigo a sua inscrição. Se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like. E se você gostou desse tema, deixa aí nos seus comentários qual a sua percepção de incertezas, qual a sua percepção de gargalos, como é que isso influencia na sua vida, como é que isso lhe ajuda a ter uma melhor percepção do planejamento. Então, desejo a você um grande abraço e até a próxima.